Olá, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo do Circuito Mulher. Vamos trazer nesse palco digital hoje uma pessoa muito especial que vai dar um super recado pra gente e eu quero que vocês recebam com muita energia positiva no nosso palco a Lilian Arruda. Lilian, seja muito bem-vinda. Tati, muito bom dia. Eu estou muito honrada e muito feliz com a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e poder compartilhar um pouco da minha experiência aqui com vocês. Muito bom. E Lilian, fala um pouco pra gente, você vai falar sobre o que nesta palestra? Tati, eu quero compartilhar com vocês. Na verdade, eu montei um bate-papo baseado em fatos reais. Eu quero conversar sobre os desafios da gente viver no tempo presente, motivados do porquê que a gente deve viver aqui no tempo presente e como que a compaixão ela é encarada como um dos caminhos para que a gente atinja uma vida de plena felicidade. Para isso, eu vou trazer alguns exemplos reais, alguns livros que eu vou trazer como inspiração aqui para vocês. Parece que o universo, Lilia, ele vai colocando a gente em contato com aquilo que a gente precisa ouvir, né? Ontem, em uma das minhas orações, eu pedi que Deus me desse um pouco mais de compaixão para que eu pudesse viver a minha vida sem saber absolutamente, né, quais seriam as palestras que eu gravaria no outro dia. Então, assim, tenho certeza que essa sua palestra é para mim. Vou ficar sentadinha aqui do lado, ouvindo atenciosamente todos os seus insights. Quero que você fique à vontade, porque a partir de agora o palco é seu. Obrigada, Tati. Mais uma vez, obrigada pelo tempo de vocês aqui. Então, eu tenho a difícil tarefa de conversar com vocês em só 20 minutinhos, porque eu passaria horas aqui com vocês, com o tema que eu sou apaixonada. Eu sou oncologista clínica, falar um pouquinho para vocês. Eu sou uma alagoana de 38 anos, que moro aqui em São Paulo já há um pouco mais de 10 anos. Eu sou mãe de 2 bebês inspiradores, eu sou suspeita para falar da Lara e do José Pedro. Eu sou oncologista e pesquisadora, especialista em tumores femininos, mas eu não gosto de ser reconhecida apenas como uma médica especialista no tratamento do câncer, tá, gente? Eu vou conversar um pouquinho mais com vocês qual é o meu foco realmente de atuação, porque eu entendo que eu tenho um papel muito mais abrangente aqui com vocês. Então, para começar a conversar com vocês sobre os desafios de viver no tempo presente e o cultivo da compaixão. Eu começo esse bate-papo, o meu título, eu abri com a oncologia e saúde. E aí vocês podem me perguntar, Lilian, mas qual é a intersecção que você encontra aí entre esses dois pontos, né? E a oncologia, gente, ressignificou a minha vida. A morte, ela é um laboratório incrível. E lidar com o paciente em um estado de tanta fragilidade é realmente um momento de você conhecer o ser humano em um momento de muita transparência de alma. Então, eu tenho alguns anos aí de atuação e comecei a enxergar muito mais além do que um diagnóstico. Isso já me despertava antes de optar pela oncologia, mas a vivência com a especialidade gritou em mim realmente como uma necessidade como ser humano da gente transmutar nessa nossa passagem. Então, o meu papel aqui eu enxergo que é de promoção à saúde, e o meu propósito de vida é oferecer uma longevidade saudável, seja para quem tem um diagnóstico de câncer ou para quem não tem. E falar sobre saúde, eu preciso olhar o indivíduo como um todo. Eu não consigo enxergar uma pessoa fragmentada, né? Então, a Organização Mundial de Saúde nos fala que a saúde, ela é um estado de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Aqui está fazendo 6 graus, gente, então vocês vão me ver esfregando muito as mãos, porque realmente está muito frio. Então, aqui eu quero dar um foco do nosso bate-papo, ele vai ser sobre o bem-estar mental e social.
bem-estar físico, a gente vai se deter a hábitos de vida ligados ao nosso corpo, não é a proposta aqui do módulo, tá? Então, no meu dia a dia, a pergunta, assim, né, que eu escuto tanto, Lilian, você lida com uma doença tão crítica, com estado de terminalidade, e fala tanto sobre saúde. Então, qual é a receita da gente viver mais e melhor? Né? Mais e melhor. Eu quero falar mais aqui com vocês sobre a qualidade do tempo que a gente vive. Então, eu quero falar sobre como viver melhor. Falar sobre mais é a gente se ligar que é o bem-estar físico, e a gente já conversou que não é essa bem a proposta. E eu coloco aqui essa pergunta de volta para vocês. Eu acredito que poucos aqui vão saber responder, assim, de prontidão, como viver melhor. E lanço um desafio. Experimentem fazer essa pergunta a uma pessoa que esteja próxima da morte dela. É incrível, gente. A Ana Cláudia Quintana Arantes, uma mulher inspiradora, uma médica brilhante, paliativista, que fala de finitude como poucas pessoas no mundo. A Ana Cláudia, ela define que essas pessoas que estão próximas à morte, elas são como as antenas captadoras de verdade, parecem oráculos. E é incrível como elas realmente desenvolvem uma lucidez, elas despertam para um estado de consciência, e ela rapidamente, facilmente vai te responder o que é verdadeiramente importante nessa vida. Você quer um bom conselho de vida? Pergunte a uma pessoa que esteja próxima a morrer. Então, nesse estado, essas pessoas, por que eu estou citando essas pessoas que estão próximas da morte? Comumente, na nossa sociedade, elas são as pessoas que a gente consegue visualizar com mais consciência da nossa finitude. Eu quero conversar com vocês sobre finitude. Nós precisamos conversar sobre finitude. E pessoas que conseguem desenvolver essa consciência, e é o que eu quero propor aqui para todos nós, é que a gente desenvolva essa consciência, mesmo não visualizando a nossa morte. É esse exercício que eu quero propor, quero dividir aqui com vocês, que a oncologia trouxe muito para a minha vida, é que vivendo essa consciência da nossa finitude, a gente consegue acessar a nossa própria essência. E a gente desenvolve a capacidade de enxergar a essência de todos à nossa volta. Eu trouxe, então, 3 preciosidades de livros que eu fundamentei aqui a nossa aula. A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Quintana Arantes, como eu já falei aqui para vocês. Os últimos melhores dias da minha vida, quem me apresentou foi a Roberta Nunes. Tive um bate-papo deliciosíssimo com ela sobre essa palestra. E foi nesse momento que ela me apresentou. E, Roberta, gratidão imensa por me apresentar realmente por ter me dado esse presente que foi esse livro. O Gilberto de Menstein, né, todos aqui, dispensa a apresentação, um jornalista incrível que nos deixou em maio de 2020, e ele decidiu que a última matéria da vida dele seria contando essa trajetória dos seus últimos meses de vida, depois que ele teve o diagnóstico de um câncer de pâncreas. Ele deixou gravada essa história que ele viveu, as experiências incríveis de vida que ele pôde ter depois do diagnóstico, não por ter acessado lugares que nunca atingiu, mas uma experiência de vida incrível dentro da vida que ele tinha, gente. Então, ele relata, sem vitimismo algum, a experiência que ele teve. E, por último, eu vou apresentar para vocês um outro livro que eu recomendo com todo o meu coração, escrito pelo principal tradutor do Dalai Lama, Thupten Jinpa. E nesse livro, ele é praticamente um manual de como colocar em prática a compaixão na nossa vida. A minha proposta, então, aqui, utilizando os conceitos da Ana Cláudia, é para que nós não sejamos zumbis existenciais, que são pessoas que apenas existem, elas não vivem plenamente essa vida, elas pensam ser eternas, não pensam na finitude. Então, aquele raciocínio assim, se eu não falo pela morte, talvez ela não chegue até mim. E a vida passa por você, e você não desperta para o tanto de prazeres que estão aqui ao nosso redor.
não se comprometendo com o belo, não enxergando o que realmente é bom e verdadeiro. Minha proposta, então, é que a gente passe a praticar na nossa vida, né? Que a gente contemple a nossa permanência, nosso estado, na verdade, de impermanência. A gente contemple o tempo presente, a gente exercite esse estado de presença. Para isso, a gente precisa praticar uma conexão com consigo mesmo, com o outro, com a natureza e o universo ao nosso redor. É a proposta de aceitarmos a experiência de sermos humanos, que é diferente de você ter apenas os seus órgãos funcionando, né? Ser humano é você abrir o seu coração, você se abrir a experiências prazerosas, a experiências dolorosas, é você sentir e você viver no tempo presente. Eu vou trazer para vocês, então, alguns trechos dos livros que vão nos levar a reflexões, trazendo para vocês exemplos reais. Eu poderia aqui falar sobre inúmeros casos que eu tive a felicidade de compartilhar nesses últimos anos de experiência, mas vocês vão ler esses 3 livros. O Gilberto nos fala num trecho: o câncer me transformou em uma borboleta em pleno voo. Após a doença, a minha existência se tornou um campo de descobertas e foi incorporando sons, cores, sensações e emoções que ressignificaram a minha relação comigo mesmo e com todos à minha volta. Eu descobri uma rede de afetos e o amor incondicional. Comecei a viver o tempo presente e os pequenos prazeres que me trazia. Ele fala aqui pra gente da importância de como ele conseguiu despertar e conseguiu, e que bom que ele teve a lucidez e ele conseguiu ativar esse tempo presente no tempo de vida que o Gilberto teve ainda depois desse diagnóstico. E vejam, ele sempre teve essa rede de afeto e de amor incondicional. Ele só despertou para isso quando ele teve o diagnóstico. Ele nos fala um pouco mais. Essa proximidade da morte nos faz ter a noção do que é essencial, que eu falei para vocês, essa lucidez de quem tem um diagnóstico que faz você visualizar essa morte, desmontando muitas das nossas ambições de poder e consumo, dos nossos pequenos ódios e ressentimentos. Gente, o Gilberto era um homem incrível, uma mente genial, que se julgava um analfabeto emocional. E ele fala aqui pra gente como tantos dos nossos problemas são por conceitos que criamos. E eu garanto que cada um aqui está passando por algum problema, está vivendo algum obstáculo. Ele nos convida a olhar, a expandir o nosso olhar. Você desmonta vários dos seus problemas. Ele tinha um câncer aqui. Nesse momento, ele estava vivendo um câncer. E nesse momento, ele sabia que ele ia morrer. Mas ele conseguiu enxergar tudo de belo que existia ao redor dele. E ele conseguiu focar a existência dele no amor e em tudo de belo que existia ao seu redor. Ele nos fala mais um pouco. O câncer é algo que eu não desejo a ninguém, mas eu desejo para todos a profundidade que você ganha ao se deparar com o limite da sua vida. Não queria ter ido embora sem essa experiência. Eu não queria morrer sem antes desfrutar de todo esse encantamento. Foi muito forte para mim ter lido esse livro do Gilberto, porque há muito pouco tempo eu perdi o meu pai por um câncer de pâncreas, na idade do Gilberto. Acho que foi até o Neo que motivou a Roberta a me apresentar esse livro. Meu pai teve muito menos tempo de vida, mas eu pude presenciar tudo que ele está fazendo aqui. Além de eu viver isso todos os dias na minha prática, eu pude presenciar e assistir isso acontecer também com meu pai. Essa lucidez ele desenvolveu assim, ó, de uma hora para outra. E é isso que ele mais uma vez afirma em um desses trechos que eu acho lindo nesse livro que ele nos apresenta. Então, por que viver no tempo presente, né, gente? A Ana Cláudia, ela é fantástica, ela tem frases incríveis que nos provocam a convidar realmente, né, elas nos provocam a buscar um novo olhar para a vida. E só vivendo no tempo presente é que a gente consegue atingir realmente, né, a gente consegue viver essa experiência
consciente de uma vida que vale muito a pena ser vivida. Parafraseando ela, né, Ana Cláudia, mais uma vez, eu adoro essa frase dela, quando ela fala que nós morremos antes da morte, quando nos abandonamos. E quantos aqui, eu pergunto a vocês, conhecem pessoas que vivem essa vida abandonadas? E pior, abandonadas por si. Essas, sim, já morreram. Mas a gente pode pensar em ressuscitá-las, se nós conseguirmos provocá-las a voltar para cá. Ela está vagando em algum ambiente, mas convidá-las a viver aqui, no tempo presente. E o Gilberto nos fala, mais uma vez, por que viver no tempo presente? O câncer me fez descobrir o amor. Eu não sabia o que era o amor de verdade. Nem que seria possível amar uma outra pessoa com tamanha profundidade. Nunca, nem remotamente, eu imaginei que experimentaria o nível de cumplicidade que passei a ter com a Ana. Ana Penido era a esposa do Gilberto, que após a sua morte, ela transcreveu as mais de 20 horas de gravações que ele tinha deixado para que esse livro fosse escrito. E, gente, eles estavam juntos há muitos anos. Era o mesmo Gilberto e a mesma Ana, mas de alguma forma, não era mais o mesmo Gilberto e a mesma Ana. Eles ressignificaram a vida, eles ressignificaram o amor deles, mas um amor que sempre esteve ali, acessível aos dois. Olha que brilhante. E vê que lindo que ele nos fala, mais um outro conselho que ele nos deixa aqui. Vivenciei momentos de amor, paixão e encantamento que nunca teria experimentado. E quando via o pôr do sol, era o pôr do sol mais lindo do mundo. Quando sentia o vento no rosto, era o vento no rosto mais gostoso no mundo. Gente, é viver plenamente o tempo presente. E para a gente viver aqui o tempo presente da maneira como ele viveu, o que ele está mostrando aqui para a gente, que era o vento no rosto mais gostoso no mundo, é a gente conectar pensamento, sentimento, alma, corpo, todos conectados ao mesmo tempo, aqui no mesmo lugar. Então todos já entendemos, viver no tempo presente, mas Lilian, quais são os desafios, né? O principal desafio é a nossa mente. A nossa mente mente. A nossa mente quer vagar, insiste em vagar, em levar a gente para o passado, em nos trazer sofrimento, em levar a gente para o futuro, e nos trazer ansiedade e também sofrimento. Eu tive também uma experiência com meu pai interessante. Ele foi operado, a gente achava que a doença era muito inicial, pelos exames de imagem, e o resultado da cirurgia mostrou que ele tinha uma doença já muito mais avançada. Eu, como oncologista que conheço os números, sofri muito. Eu sofri um luto antecipatório por 48 horas. O meu pai tinha um prognóstico bem reservado, ele tinha um tempo esperado de vida em torno de 12 a 14 meses, e vejam que loucura. Eu vivi a dor da morte do meu pai, que aconteceria em 12 a 14 meses. Eu vivi a dor do que seriam esses próximos 12, 14 meses de limitações físicas, por sintomas, por efeitos colaterais do tratamento e da própria doença. E eu tive apenas mais 14 dias ao lado do meu pai. E como que eu sou grata a ter feito o exercício de me trazer de volta para o tempo presente e ter aproveitado bem com ele esses 14 dias que eu tive. Olha que loucura que é a nossa mente. Então, encaro que a nossa mente é o principal desafio que nos tira aqui do nosso tempo presente. Dalai Lama, há muitos anos, ele já fala que vai chegar um momento em que o mundo vai despertar da importância de cuidar da nossa mente, assim como nós cuidamos do nosso corpo. E ele propõe a compaixão como um caminho para que a gente atinja uma felicidade plena. Eu trago então para vocês essa preciosidade que eu peço de coração que vocês leiam. Um Coração Sem Medo, escrito pelo Thupten Jinpa. Ele é um
monge tibetano. Como eu falei para vocês, ele já trabalha há mais de 30 anos transcrevendo, ele é o principal tradutor do Dalai Lama. E esse livro, ele é um verdadeiro manual, gente. O Thupten Jinpa, ele mapeia o caminho para nós tornarmos a compaixão a nossa base, realmente, a nossa âncora para uma vida mais feliz, menos estressante e mais gratificante. Ele vai desenhando para a gente como a gente deve abrir o nosso coração. A proposta do livro é exatamente o que está escrito na capa, que você tenha um coração sem medo, que a gente reconheça que somos seres dotados de bondade e de compaixão. A gente se conecta no sofrimento. Eu duvido que, por pior que seja a pessoa que vocês conheçam aí perto de vocês, que testemunhe uma tragédia e seja incapaz de virar as costas e não tentar ajudar. A gente se conecta no sofrimento. A compaixão, ela não é algo só de seres super iluminados, e é algo fantástico que eu vejo nesse livro. Ele tira a compaixão do pedestal. A compaixão não é algo que apenas o Dalai Lama e a Madre Teresa conseguem colocar em prática. Ela é acessível para todos nós. Nós somos seres profundamente interdependentes. Não se iludam quem acredita que consegue viver sozinho no mundo. Nós somos seres interdependentes e o nosso bem-estar, ele está ligado ao bem-estar do próximo. Então, eu deixo a dica desse livro. Eu trouxe aqui para vocês para mostrar os meus originais dos 3. Apaixonada por eles. E eu queria ler um trecho do Coração Sem Medo para vocês. Nascemos à mercê dos cuidados de alguém, crescemos e chegamos à idade adulta porque outras pessoas cuidaram de nós. Mesmo no auge da autonomia da maturidade, a presença ou ausência de afeição dos outros é capaz de determinar a nossa felicidade ou tristeza. Essa é a natureza humana. Nós somos vulneráveis e isso é bom. Um coração sem medo abraça essa verdade fundamental da condição humana. Podemos desenvolver a coragem para ser mais compassivos com o mundo e viver com o coração aberto para a dor e alegria do que significa ser humano. Que sejamos compassivos, né, com nós mesmos. Começa por nós. Praticar a autocompaixão. Para encerrar, eu queria deixar para vocês uma reflexão que eu fiz esses dias quando completamos 2 meses que o meu pai, o meu primeiro amor, completou o seu ciclo, com 3 perguntas para provocá-los. Eu fiz esse post semana passada, quando essa data chegou. Você já se perguntou o que é sagrado para você? É uma pergunta interessante, né? Você está realmente vivendo conscientemente uma vida que vale muito a pena ser vivida? E a terceira pergunta é: o que fazer com o seu tempo? Com todo o meu coração, seja lá qual for a sua resposta, eu espero que vocês escolham caminhos que te permitam experiências sublimes. A gente vai se deparar com momentos deliciosos, com momentos dolorosos, e há beleza em tudo. A gente precisa se permitir a viver intensamente e encontrar um sentido em estar aqui, em estar presente. Então eu deixo com vocês aqui todo o meu carinho, o meu contato, a minha disponibilidade e a dica aí desses 3 livros maravilhosos para uma experiência espiritual incrível e um convite à transcendência. Lilian, se você não tinha fã até agora, você conseguiu uma com toda certeza absoluta de carteirinha. Eu vou chorar, Tati. Que missão linda que você tem. O que eu posso dizer para você? São aqueles anjos que vão aparecendo para a gente poder compreender que a gente precisa continuar apesar das nossas dores, apesar dos nossos desafios. E quando a gente consegue perceber a beleza que existe em tudo isso, a vida fica com muito mais sentido, com muito mais significado. Porque as perdas, elas vão acontecer. Por mais que a gente não queira,
né? E a gente precisa aprender a lidar com tudo isso, né? Tinha dito para você que ontem... Precisa falar sobre isso, né, Tati? Falar como existe beleza, como existe beleza em tudo isso. Ontem, como eu disse, né? Eu estava nas minhas orações, a questão da compaixão, de ter pedido a Deus compaixão, porque a minha mãe se foi há muito pouco tempo, né? Hoje, ela faleceu sexta-feira passada, e foi tudo tão rápido, e eu tinha todas as gravações ainda do Circuito Mulher para acontecer, que eu me falei, né? Eu falei assim, eu preciso ser forte e eu quero continuar, eu não quero adiar esse evento. Minha mãe ficaria feliz por ele, e assim, foi tudo muito rápido. E ontem foi a missa de 7º dia dela. E eu não tinha voltado na casa dela ainda, depois do falecimento. E ontem, quando eu entrei na casa dela, a sensação é que ela estava lá, me esperando para poder conversar comigo, no mesmo lugar, no mesmo sofá. E aí a gente estava buscando os documentos por causa de inventário, e a gente começou a mexer nas coisinhas dela, e estava assim, tudo tão arrumado, tão lindo assim, sabe, certinho. Meus documentos, a pólice de seguro, documentos da casa, assim, tava tudo esperando a gente. E aí a sensação que eu tive foi essa sensação da beleza, de falar, meu Deus, olha que coisa linda que ela fez, deixou tudo certinho, né? Parece que assim, até depois da vida, eles continuam cuidando da gente, e não tem como a gente falar, os nossos pais, as nossas mães são as coisas mais preciosas do mundo, né? Então assim, para quem está assistindo a gente e tem o pai e a mãe vivo ainda, aproveite muito, abrace muito, fale muito que ame, porque depois que vai embora, não adianta mais, né? Fica no coração, mas não dá mais tempo de você fazer isso, a não ser nas suas orações. Então assim, eu acho que você abriu a minha sexta-feira de gravação, Lilian, da forma que eu gostaria, sabe? De poder expressar. Não falei em nenhum momento sobre o falecimento da minha mãe nas outras gravações, porque a gente vai querendo ficar forte, né? Tipo assim, eu tenho que ser forte, eu tenho que continuar a jornada, tem muita gente precisando de mim, e aí a gente tem uma hora que a gente fala assim, tá, e aí eu, né? Também tô precisando de muita gente, né? E assim, chorar. Se sinta abraçada. Coração para coração. Gratidão muito grande por estar participando. Enlutada. Gratidão por ter participado do nosso evento. Muito obrigada, Lilian. Gratidão, Tati. Enxugando as lágrimas, porque existe beleza nas lágrimas também. Quero finalizar aqui com a Lilian. Marco, não precisa nem transitar a tela, tá? Agora essa eu vou finalizar juntinho com a Lilian. Vou finalizar aqui junto com a Lilian a nossa mensagem para você aí do outro lado da telinha. Continua por aqui, muita coisa mágica acontecendo. Eu espero que você esteja sendo tocada também, que a sua vida seja transformada. E nós nos vemos na nossa próxima palestra. Tchau, tchau.